Bom dia. Nesta manhã de terça-feira, dia 2 de março de 2021. Estamos iniciando o mês de março, mês de São José. Que peçamos a intercessão de São José, do glorioso São José, para nos fortalecer, para que o Senhor nos fortaleça nessa nossa caminhada, nessa realidade que estamos vivendo hoje, muito difícil, com essa segunda onda da pandemia. Que nos ajude a lutar com a nossa fé, com os nossos atos, com a nossa pessoa. Lutar para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Hoje, segunda semana da Quaresma, vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Entre aí na página do YouTube, na minha página do YouTube, dê seu like, se inscreva. É simples e fácil, né? Para que cada vez mais possamos estar juntos, levando o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus, dirigindo-se à multidão e aos discípulos, disse: Na cátedra de Moisés sentaram-se os letrados e fariseus. Praticai o que vos ordenarem, mas não imiteis o que fazem, pois dizem e não cumprem. Amarram fardos pesados e os põem nos ombros das pessoas, enquanto eles se negam a movê-lo com um dedo. Fazem tudo para exibir-se às pessoas. Carregam faixas largas e borlas grandes. Gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, de serem saudados pelas pessoas na rua e serem chamados mestres. Não vos façais chamar de mestres, pois um só é o vosso mestre, ao passo que todos vós sois irmãos. Na terra ninguém chameis pais, pois um só é o vosso Pai, o do céu. Nem vos chameis instrutores, pois o vosso instrutor é um só, o Messias. O maior de vós seja vosso servidor. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no nosso Evangelho do dia a dia, nesse programa que nós realizamos, estamos juntos com vocês, quer ser essa mensagem de estarmos juntos, de nós termos um Pai, de nós termos um Pai em qual nós obedecemos. Nós temos um Mestre Jesus que está conosco todos os dias. E como o Evangelho nos fala, nós somos todos irmãos. E no Evangelho de hoje, Jesus fala aos discípulos, falando de que, a respeito dos fariseus, que eles sentaram na cátedra de Moisés, né, e começam a ensinar. Isso era uma tradição. Significa que eles estavam sendo obedientes aos ensinamentos de Moisés. Estavam seguindo a tradição. Então, sentar na cátedra significa seguir a tradição. Então, só que esse sentar na cátedra, Jesus ensina como é que deve ser. Jesus hoje nos fala de sentar na cadeira. Nós, por exemplo, nós temos na missa, nós temos a cátedra, aquela cadeira grande onde o padre senta, onde o Papa senta, quem preside, o diácono preside a celebração. Vejam bem, amados irmãos e irmãs, mas ali é para sentar e para estar a serviço do povo, a serviço da comunidade, a serviço daqueles que precisam ser sinais da presença de Deus
no meio do povo. E Jesus chama a atenção falando que eles deveriam, não é? Praticar aquilo que eles estão ordenando, porque eram coisas boas. Jesus fala bem claro para eles, olha, praticai os que vos ordenarem, mas não imiteis o que eles fazem, pois dizem e não cumprem. É por isso que eles chamam fariseus, aqueles que falavam bonitas palavras, os seus discursos eram muito organizados, eles colocavam tudo certinho de acordo com a lei, eram legalistas, né? Os escribas, os fariseus, eles eram pessoas legalistas, uns escreviam as leis e outros, que eram os fariseus, faziam cumprir. E esse cumprir, eles jogavam fortes fardos, quer dizer, jogavam fortes trabalhos nas costas de todas as pessoas, mas se retiravam daquilo. A palavra de Deus fala assim, amarram fardos pesados e os põem nos ombros das pessoas, enquanto eles se negam a movê-la com o dedo. Fazem tudo para exibir-se às pessoas. Olha só. Então eles falavam uma coisa, mas viviam outra. Jesus falava, vocês não podem ser assim. Fazem o que eles fazem, mas realmente sejam obedientes, né? Praticai o que vos ordenarem, mas não os imiteis, porque a prática deles era uma prática condenatória, que não faziam a vontade de Deus. Vejam bem, amados irmãos, e queriam se mostrar, colocando sempre diante das pessoas, tá sempre sorridentes, mas por trás, ou não, né? Ou não tinha uma relação de aproximação com as pessoas, porque apenas queriam dominá-las, oprimi-las. E essa é uma realidade que nós devemos afastar das nossas realidades, porque em Jesus nós somos todos irmãos. E o Senhor está conosco. Ele, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Então nós somos todos irmãos em Jesus. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos abrir o nosso coração. Essa realidade dos fariseus, eu estava lembrando da situação que nós estamos vivendo. Eu acho que cabe bem, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia e estão querendo auxílio emergencial para que possa ajudar as pessoas que não estão tendo nada, né? E eu estava refletindo em cima do evangelho de hoje. Nesse momento de dificuldade, nós temos aí grandes problemas com os leitos de UTI sendo todos tomados, nós podemos entrar num colapso no sistema de saúde, já estamos entrando, e aí o Congresso precisa aprovar uma PEC de emergência, né? De lei para mexer na Constituição, para que possa criar formas de dar essa ajuda. E aí, os homens e mulheres, que são os deputados, que estão lá para fazer coisa bem do povo, estão aproveitando esta oportunidade para fazer uma lei que possa ainda mais tirar dinheiro da saúde e da educação. O mínimo necessário para colocar na saúde e educação, eles querem tirar da lei, quer dizer, querem tirar como obrigação. Aí depois fazem o que quiser com esse dinheiro. Não é bem assim. Nós precisamos, a saúde precisa tanto de dinheiro, a educação tanto de dinheiro, por que ainda não ter obrigatoriedade de servir de o mínimo necessário para que a educação seja melhor e a saúde seja consistente? Nós estamos vendo as dificuldades que temos aí. Então, eles são os fariseus, que aproveitam a sua cadeira para fazer coisas que falam bonito antes, mas agora escondido estão querendo fazer leis que vão contra a população. Veja também a lei da impunidade, né? Para que eles mesmos possam fazer o que quiserem e não serem punidos pela justiça civil, que eles têm uma independência. Eu acho que realmente eles estão servindo ao povo, eles não estão ali para ter benefícios maiores que o povo. Se fez coisas, tem que pagar. Quer dizer que eles vão ser impunes? Meu irmão, minha irmã, eles são os verdadeiros fariseus do tempo de Jesus, que realmente não pode deixar que essas coisas, eles estão ali para servir ao povo, como aqueles homens que sentavam na cátedra de Moisés, eles estavam ali para fazer bem, falavam bonito, mas não faziam. São os nossos hoje, muitos nossos hoje, falam bonito, mas não fazem. Que nós possamos hoje nos debruçarmos diante do Evangelho de nosso Senhor e pedir a graça do Espírito Santo, que nos dê sempre sabedoria,
para entendermos as coisas de acordo com a vontade do Pai, como disse Jesus. Com a vontade do Pai, que nós sejamos realmente fiéis, que nós possamos realmente não querermos ser maiores do que os outros, mas nós sermos servidores do Evangelho e juntos sermos irmãos. E o Evangelho de hoje diz com clareza: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Senhor nos dá o caminho certo, que nós possamos seguir, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa vida, os nossos atos, serem contemplados com a graça de Deus, e que nós sejamos verdadeiros diante de Deus, diante das nossas comunidades, diante das nossas famílias e diante da nossa própria vida. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.